Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor, nada melhor, nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que literatura nacional. Eu sempre fui apaixonado por livros. Quando eu era criança, adolescente, eu costumava ir todo sábado na livraria Saraiva que tinha no shopping da minha cidade e saía de lá com um livro para ler durante a semana. Confesso que na vida adulta eu leio bem menos do que quando eu era mais jovem. Afinal, a vida de uma jovem senhora é cansativa. Quando eu fiz a primeira faculdade, eu não tinha tempo para ler nada que não fosse técnico. Depois eu comecei a trabalhar exaustivamente e não sobrava tempo nem sanidade para quase nada. Eu voltei a ler bastante mais recentemente, depois do burnout que eu tive e ter ficado desempregado. Mas agora com um podcast e cursando uma segunda graduação, eu confesso que eu tenho lido pouco novamente. Mas eu não abandonei de vez igual eu fiz no passado. Eu sempre vi histórias como uma fuga da realidade. Eu consigo me perder em mundos novos, me apaixonar por personagens e viver histórias que eu nunca viveria. E é muito bom quando você consegue abrir um livro e ser transportado para dentro daquela história. E pode ser melhor ainda quando apoiamos a literatura nacional, já que a maioria das pessoas costuma ler mais autores estrangeiros por conta de adaptações de filmes, séries, por causa das listas de livros mais lidos do New York Times e esse tipo de coisa. E isso não é exatamente um problema. Eu também consumo esse tipo de literatura, mas existe muita gente igualmente ou até mais talentosa criando mundos extraordinários e tecendo histórias lindas e maravilhosas, e que muitas vezes acabam não recebendo a apreciação que deveriam. Por isso, eu resolvi fazer esse episódio para indicar essas leituras. E eu vou deixar um aviso que na descrição desse episódio eu vou deixar o arroba de cada autor para vocês encontrarem no Instagram e o link para comprar cada uma das obras. Então, sem mais delongas, vamos à primeira autora. A Nun Costa é poeta, desenhista, produtora cultural, revisora de textos e pesquisadora das literaturas contemporâneas. Publicou em antologias de poesias, contos e crônicas, além de facilitar oficinas e palestras sobre literatura, dissidências poéticas e escrita criativa. Em 2022, foi finalista do Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura com o livro Camboa, Poesia e Outros Mistérios, publicado na coleção Pajubá em junho de 2003 pela Hecatombe, selo político da editora Urutau. É colunista da revista Ruído Manifesto e vice-coordenadora do projeto de extensão Círculo de Escrevivências Transviadas da Universidade Federal do Ceará. Como o próprio nome da obra já diz, esse é um livro que conta com diversas poesias e poemas sobre a vivência da Anum. E quando eu pedi para ela descrever a sinopse do livro, ela escreveu o seguinte: desescrevo o passado para reescrever o presente e rascunhar futuros. Eis o meu não. E ela citou como um poema favorito dela o seguinte: não tenho a pretensão de ser boa ou suficiente. E ela me enviou também esse mesmo livro para eu ler, e eu dei uma lida em alguns poemas, confesso que não li tudo por falta de tempo, e eu gostei muito de alguns. O meu favorito até agora é: o que pode a poesia? O que pode a arte? O que pode um corpo, se não imaginar? E um dos que mais me tocou é: minha primeira boneca era de espiga de milho roxo. Com ela dancei dias a fio o Festival de Parintins, o Carnaval de Olinda. Ensinei novelas inteiras com ela. Maria do Bairro, Marimar, A Usurpadora. E com ela me senti imagem e semelhança do que banalmente chamam deusa. E eu gostei muito dos poemas que tem nesse livro. Alguns te fazem refletir, outros te fazem querer chorar, outros são simplesmente lindos, como o exemplo de um dos últimos que tem, que é: mais escondida em mistérios, a lua nova me enche, me eleva. Como as marés altas, e ainda que eu não seja notada, sei que existo lá. Ou aqui estou em invisível presença, que nem um amor, que nem uma tristeza, que nem fria brisa de vento afogando o rosto numa noite quente de novembro. Recrio-me na sombra.
E se você gosta de poesia e de poemas, eu aconselho muito a compra desse livro, porque tem coisa muito boa aqui que eu não vou colocar justamente para que você se interesse e vá lá e compre o livro. O próximo autor que eu vou falar, eu dei uma roubadinha aqui, tá? O nome dele é Chico Felitti e ele dispensa apresentações. Mas se você saiu recentemente de uma caverna e não sabe de quem eu tô falando, eu vou dar uma resumida. O Chico é jornalista, sociólogo, escritor, roteirista e podcaster. Ele ganhou notoriedade quando fez uma matéria sobre o Fofão da Augusta, que depois virou um livro chamado Ricardo e Vânia, O Maquiador, A Garota de Programa, O Silicone e Uma História de Amor, de 2019, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Além desse, ele também tem outros 3 livros publicados: A Casa, A História da Seita de João de Deus, de 2020, Elke Mulher Maravilha, também de 2020, e Rainhas da Noite, de 2022. Como eu citei, o Chico é podcaster e um dos mais famosos que ele já fez se chama A Mulher da Casa Abandonada, que virou uma febre nacional e ouso dizer até internacional, já que ela ganhou notoriedade em jornais gringos. Além disso, ele tem uma personalidade extraordinária e interage muito com seus seguidores no Instagram, especialmente com o quadro Eu Começo, que é muito engraçado de acompanhar. Inclusive, se você não acompanha, quase todo final de semana tem um Eu Começo com um tema diferente. E os temas mais antigos estão salvos lá no destaque dos stories dele. O mais legal de ler os livros do Chico é justamente conseguir escutar a voz dele enquanto lê. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas como eu já conheço a voz dele, dos podcasts e tudo mais, assim que eu abro o livro, parece que eu tô no mesmo cômodo que ele e ele tá narrando essa história pra mim. As inflexões da voz, a pontuação, o jeito, tudo ali remete à voz dele e não tem como ter sido escrito por outra pessoa justamente por conta disso. Outro ponto interessante é que o Chico gosta de dar voz a quem geralmente não tem uma voz, ou contar um lado da história que nós não conhecemos. Ele faz isso em Elke e principalmente em Rainhas da Noite, quando ele narra a história das travestis que tinham São Paulo aos seus pés décadas atrás. Rainhas da Noite conta a história das 3 travestis, Jaqueline Blá Blá Blá, Andréia de Maio e Cristiane Jordan. 3 mulheres que, à sua forma, alcançaram sucesso, criaram amizades, inimizades e contribuíram muito para a história queer desse país. O livro é narrado principalmente através de relatos de pessoas que conviveram com elas. Afinal, não existem muitos registros escritos que não sejam boletins de ocorrência, processos criminais, notícias de prisão e mortes publicadas em tabloides e jornais. E eu vou ler aqui um trechinho da introdução do livro do Chico. Numa madrugada paulistana de 1994, uma mulher de quase 1,90 m de altura, somando sua estatura com a peruca Black Power, para em frente a uma portinha ao lado de um bar no número 253 da rua Amaral Gurgel, que corre embaixo do Minhocão. Sobre a portinha que leva a uma escada, um letreiro neon anuncia: Proibidos. O luminoso tinge de verde o rosto da mulher, que carrega 5 cicatrizes horizontais nos braços que se sobrepõem, e 6 redondas como asteriscos no peito, visíveis pelo decote. Marca de tiros que ela levou ao longo dos 47 anos de vida. É Cristiane Jordan, mais conhecida na rua como Cris Negão. Atrás do caixa, na entrada da boate, uma mulher com cabelo ruivo preso num rabo de cavalo e a sombra da barba começando a se pronunciar no rosto, acaricia uma arma que fica ao lado dos maços de dinheiro. Andréia de Maio é tão grande quanto Cristiane Jordan. Tem coxas preenchidas por silicone que contrastam com os seios pequenos, um nariz cirurgicamente delicado e olhos profundos cobertos por cílios longos, que não precisam de rímel. Sua perna estendida em uma segunda cadeira está envolvida em uma gaiola metálica que força os ossos a cicatrizarem no lugar certo depois de terem sido destroçados por meia dúzia de tiros. Por cima da gaiola, ela veste uma calça vermelho sangue feita pela mãe de Cacá de Poli, uma drag queen de 120 quilos que é uma das poucas pessoas que Andréia chama de amiga sem besuntar a palavra de cinismo. São as 2 rainhas do centro de São Paulo se encontrando. Elas já se cruzaram centenas de vezes, mas o ar sempre parece parar quando se aproximam. Elas trocam olhares por um segundo, até que Cris abre a boca. Tá boa, Andréia?
A resposta é só um balançar de cabeça que termina em um coque de cabelo. Andréia então levanta o rosto. Bonito cachorro, diz. Cachorro, na gíria das travestis do centro, é peruca. Cris agradece e entra sem pagar. É uma das poucas travestis que ganha entrada VIP na Proibidos. Já são 5 da manhã, a hora do rush da boate. Atrás de Cris entra Cláudia Edson, recém-chegada da Europa e saída de um conversível que comprou só para desfilar por São Paulo no mês de férias que vai passar na cidade. Seguindo Cláudia vem um técnico de elevadores da Zona Leste que frequenta o centro às escondidas e bebe da meia-noite às 4 para criar coragem de lidar com seu desejo por travestis. Depois entra Xepa Riso, uma decana da noite que abandonou os concursos de beleza por achar que aos 50 estava velha demais. Na década de 90, Xepa fez participações na Praça da Alegria da TV Globo. Assim que chega à pista, Cris cruza com Virna e Mirna, duas travestis loiras de cabelo comprido e saia curta que se apresentam como gêmeas, quando na verdade viraram amigas na adolescência e fizeram as exatas mesmas cirurgias plásticas para ficarem uma à imagem e semelhança da outra. 3 filhas de Jaqueline Blá 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 estão dançando. Elas estão órfãs da primeira rainha da noite paulistana que foi morta poucos meses antes, em maio de 94, com 10 disparos que ninguém sabe quem deu. Davi A. de Oliveira é paraibano, tem 23 anos e é graduando em filosofia. Já foi publicado em diversas antologias de contos e poesias. Inclusive, eu o conheci através da revista Midas, onde nós dois tivemos contos selecionados. O conto dele se chama Pelo Amor de Zeus, um Deus no exame de DNA, mas hoje eu vou citar o seu livro Apenas Mais um Idiota Apaixonado. Paixão, um tema que sempre o inculcou. Davi começou a escrever poemas por causa de uma paixão, e desde então se tornou um tema recorrente em quase todos os seus textos. A obra Apenas Mais um Idiota Apaixonado apresenta uma coletânea de poemas escritos entre os seus 14 e 21 anos, e apresentam a sua evolução enquanto poeta. E o trecho favorito do Davi é o seguinte: ela fica linda de qualquer jeito, e nela qualquer jeito fica perfeito. Até quando ela fica sem jeito, ela fica de um jeito bem feito. Felipe Fernandes F. Cardoso nasceu em Goiás. Criança já se sentia velho. Formou-se jornalista, fez carreira em recursos humanos e escreve porque a vida é ficção. Tem fé na literatura e nas vozes de sua cabeça. Quis ser diretor de cinema, maestro de banda de coreto e dono de boate de rodovia. Vive no Rio de Janeiro com marido, ansiedade, quadros, livros, cachorro e gato. Sonha com a aposentadoria. Quem não? Felipe é um amigo de longa data meu e eu acompanho um pouco da escrita dele há anos. Ele tinha um blog, olha como somos idosos, onde publicava poemas e reflexões e atualmente faz isso no seu Instagram. O nome da obra do Felipe é Sem Mim Não Há Dia. Nele, um homem desperta cego e paralisado. Ao encarar tal realidade, repensa sua existência em relações afetivas com o marido, a mãe e a terapeuta. Ao flertar com a memória e projeção, o leitor é convidado a se desconectar da verossimilhança para se ver no espelho de pulsões de vida e morte da mente de um narrador que enfrenta degradação e redenção. Sem Mim Não Há Dia é um romance sobre a vulnerabilidade humana, sobre a linguagem dos desejos e culpas provocadas pelo desgaste da vida. E o trecho favorito do Felipe é o seguinte: para o futuro, o verde é um engano. O inverno é a estação mais sincera de um ciclo. As coisas que estão de trás dele e abaixo dessa métrica, a existência se alinhavando apenas sem a força do ponto, mas com a fraqueza da linha. Quase sempre é o que trazemos nas costas. A solidão é uma doença degenerativa, incurável, que destrói o que estiver por perto sem piedade. A liberdade não é desse tipo de conceito que se procura em paredes descascadas e se encontra naquilo que colapsa, repleta de manchas nos pulmões e com olhos anêmicos. Quem tem jardim sabe dessas coisas sobre as quais estou falando. Essas memórias infantis, barro na boca e uma formiga arriscando saltos do topo de um dedo gordo do pé, talvez sejam tão inventadas quanto Cristóvão. Uma família como colônia de abelhas. Um passado com a gastura que me dá a textura do mel.
Uma voz que brinca comigo sentada diante de todas as promessas que eu parecia oferecer. Eu já não sei. De todas as pessoas das quais tenho lembranças, talvez a minha avó teria coragem de atender minha vontade. Rodar meu pescoço como galinha. Cravar um punhal na minha axila como um porco. 3 da tarde, um copo com água sobre o rádio. O quarto está claro, os móveis são simples. O armário do lado esquerdo de quem entra pela única porta guarda lençóis dobrados, travesseiros de paina e sofrimento calado, quase sempre viciado em costumes de minha avó. Pelo som, uma canção anuncia a oração, ainda hoje transmitida pela Hora do Ângelus pela emissora AM, cuja sede na época ficava muito perto de onde moravam os meus avós. Pela janela do quarto, o sol atravessa o vidro empoeirado e um raio se dissolve na água, projetando uma claridade difusa diante do copo sob a penteadeira. A alma de todas as coisas. Minha avó costumava usar um vestido de golas e na altura do joelho, em cores sóbrias, uma nágua por baixo cuja borda aparecia quando se sentava no sofá preto da sala. As paredes eram pintadas de rosa. A televisão ficava no canto direito do cômodo central, descansando num móvel simples. Algumas fotos dos netos discretamente colocadas por ali. À direita de quem entrava na sala, o quarto dos meus avós era quase um santuário. Uma cama na qual creio nunca ter me deitado. Um crucifixo de madeira pendurado sobre a cabeceira. De trás da porta, uma daquelas sapateiras de bolso, onde havia chinelos e sandálias de pendurados. Ela se movia pela casa como quem preenche todos os espaços. Em dias de celebração, meus tios vinham e iam, enquanto eu brincava no quintal que se estendia nos fundos da casa, onde havia uma figueira, uma romanceira, algumas goiabeiras, jabuticabeiras e moitas de capim-cidreira. Os figos viravam doce no tacho de cobre que minha mãe depois herdou junto com as receitas e o dom de fazê-las. As romãs tinham protagonismo na simpatia dedicada aos reis magos, todo Natal e janeiro no dia de reis, em busca de prosperidade. Das goiabas não me lembro, nunca gostei delas. Das jabuticabas, o cheiro da casca depois de sair da boca. Do capim-cidreira, o aconchego da cama quando ficávamos doentes. E eu gosto muito do Felipe, a poesia com que ele encara a vida. Às vezes, até quando a gente conversa, dá pra notar que tem uma poesia ali, uma coisa que o ponto de vista dele sobre os acontecimentos da vida são muito interessantes de ver, de ouvir e de ler. E apesar de eu ainda não ter lido Sem Mim Não Há Dia, eu tenho certeza que é um livro que eu vou gostar muito, que vai me trazer muitas reflexões, que vai me deixar pensativo e vai talvez até mudar algumas perspectivas de como eu vejo a vida. Gabriel Yared nasceu em Macapá em maio de 2000. É estudante do curso de Letras, Português e Francês da Universidade Federal do Amapá, editor das revistas digitais Égua Literária e Profana e autor do romance Semente de Sangue, publicado pela editora Corvos em 2021. Das antologias poéticas As Flores e as Dores que Ele Me Deu, publicado na Amazon em 2022, e Desterra, publicado pela editora Folheando em 2023. E também da noveleta Brahmo, publicado na Amazon em 2021. Inclusive, eu tenho Sementes de Sangue na minha coleção, e eu amo a forma como o Gabriel escreve essa história, transitando pelo presente e um pouco do passado para mostrar recortes culturais e recortes históricos, e como toda essa história e todo o passado afetam os personagens. Eu acho um livro sensacional, eu acho que ele tem muito potencial e que as pessoas devem procurar esse livro. E acho inclusive que ele daria um excelente filme. Eu acho que a adaptação cinematográfica bem feita desse livro seria fantástica. Ele é um livro que causa alguns arrepios durante a leitura, ele tem uma pegada de terror, mas ele tem drama, ele também tem romance. E eu acho que vale muito a pena a leitura. Porém, com o fim da editora Corvos, esse livro tá ficando sem casa. Se eu não me engano, ele só vai ser vendido até o final desse mês ou até o mês que vem. Então, vocês têm que correr para comprar ou falar com o Gabriel para ver se ele ainda tem exemplares para vender. E aqui fica um aviso para as editoras. Procurem o Gabriel porque esse livro vale muito a pena receber uma segunda edição. E se eu fosse vocês, eu não deixaria essa oportunidade passar em vão.
Sobre a antologia de poemas, eu tô aqui com Desterra na minha frente, que o Gabriel me mandou. E tem muitos poemas muito bonitos, muito reflexivos aqui sobre a vida dele. E eu vou ler um dos meus favoritos até agora, porque eu ainda não li todos. Eu não sei com vocês, né? Mas antologias poéticas eu não pego pra ler e leio tudo do início ao fim como um livro. Eu leio um pouco aqui, um pouco outro dia. Tô com vontade de ler uma coisa rápida, alguma coisa que vai me fazer pensar. Eu pego o livro e leio. É assim que eu funciono. Eu funciono assim. O nome desse poema é Sucinato de Desvanlaxafashina monohidratado de 150 miligramas. Depois de tanto tempo, com tanta coisa, e tantas vozes, e tantos sons, e tantas pessoas, e tantos sentimentos, e tantos pensamentos, e tantas demandas, e tantos trabalhos, e tantos textos, e tanta cobrança, e tanta desconfiança, e tanta insegurança, e tantas súplicas, e tantas partidas, e tantas desculpas, e tantos perdões, e tantas palavras não ditas, e tanta pressão, e tantos sorrisos, e tanto fingimento, e tantas máculas, e tanta vontade de pôr um fim, e tanto autocontrole para não pôr um fim, e tanta coisa que eu nem sei porque estava aqui e... finalmente algum silêncio. Sério, procurem Desterra, tem poemas lindíssimos aqui. Ele já publicou alguns no Instagram dele, então vão atrás do Instagram dele e vejam os poemas, vejam se vocês se relacionam, vejam se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto quando eu leio esses poemas. E comprem esse livro porque vale muito a pena. Além disso, o Gabriel tem um outro livro que vai ser lançado esse ano pela editora Urutau, que se chama Microtremores. É a primeira antologia solo de contos e a sexta de Gabriel Yared, autora mapaense de origem sírio-libanesa. A coletânea reúne contos escritos entre 2018 e 2023, e as narrativas presentes na obra utilizam do fantástico, do insólito e do horror para abordar medos, obsessões e fantasmas que assombram a existência humana. No conto Alveits, por exemplo, garotos de um bairro de Macapá são proibidos pelas mães de brincarem na rua após um adolescente ser alvo de um assassinato, temendo que seus filhos se tornem as próximas vítimas. Em Entre Momento, um homem lida com a solidão de reviver as próprias memórias sem poder interferir no curso do passado da vida. E em Olho de Gato, uma jovem universitária solitária vê a sua paz esvair-se em obsessão ao não conseguir limpar a própria casa. E o Gabriel me mandou um trecho que eu vou ler agora. Youssef começou a berrar por ajuda. Mesmo que alguém ouvisse, ia demorar para chegar, para entender que vinha lá de cima. Não viria ajuda. A beira do terraço chegava rápida demais. O menino não entendia o ódio nos olhos, a malícia tão doce nos sorrisos dos outros. Nunca foram amigos, é verdade. Não poderiam ser desde o dia em que souberam que ele era um árabe. Não, árabe não. Um turco, um bárbaro, um exótico qualquer coisa, e passaram a desrespeitar o seu nome, imitar a língua de seus ancestrais com sons desordenados e fazer perguntas e provocações sem sentido. Que fixação tinham por saber se ele tinha um prepúcio ou não? Se seu pai tinha 4 esposas, em rir de suas sobrancelhas, taturanas diziam, em chamá-lo de tucano de bico quebrado. Eram muito criativos em tratar com crueldade cada traço que lhe tornava próximo dos pais e dos avós. E até os professores endossavam aquele escárnio, rindo por se tratar de piadas e nada mais. Sério, procurem todos os livros do Gabriel, valem muito a pena. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gil Yukari Murakami é uma autora nipo-brasileira de ficção. Nascida em Belém do Pará, assim como eu, e neta de imigrantes japoneses, as suas narrativas costumam abordar aspectos identitários de sua vivência amazônica e dos efeitos intergeracionais da imigração diaspórica. O nome da obra da Gil é Aprendiz de Herveira, que se passa em uma Belém cyberpunk de 2060, onde Irina desbrava os céus da elite paraense enquanto descobre que o Barão da Borracha mantém criaturas mágicas e tradições ancestrais em segredo em prol de um desenvolvimento tecnológico destruidor. Com a mentoria de 3 herveiras que tentam perpetuar os saberes ancestrais, Irina inicia uma jornada em busca de seu propósito nessa luta. E o trecho que ela destacou é: sentimentos são fortes, nada de estar chateada ou irritada quando for fazer banho de cheiro.
dizia a herveira observando a garota de testa enrugada de concentração tentando misturar as ervas e murmurando cantigas. Nosso método se baseia em equilíbrio. A herveira ou herveiro estar bem é essencial. Se estiver com raiva ou triste, isso não vai funcionar. E eu gosto que no livro da Gil tem muito desse elemento mágico, ao mesmo tempo que tem essa pegada cyberpunk. Eu gosto como ela mesclou muito bem essas duas temáticas. E vocês sabem que eu sou muito boiolinha por magia, então é o tipo de história que eu gosto muito facilmente. Então, se você, assim como eu, gosta desse tipo de temática, vai lá e compra o livro da Gil porque vale a pena. E o próximo autor que eu vou falar é Pedro dos Santos. Ele é doutorando em engenharia de materiais, professor de química, apaixonado por toda forma de ciência e que nas poucas horas vagas que restam, ele escreve um pouco de ficção científica. O nome da obra dele é Piores Sonhos nos Melhores Dias. O mundo utópico de Davi é abalado quando o filho mais novo anuncia que vai sair de casa e viver a própria vida, lançando o pai em um vazio existencial. Agora, todas as noites, quando dorme, Davi se torna um espectador de uma vida miserável através dos olhos de outra pessoa, Carlos. O misterioso homem é um paciente moribundo de um hospital em um passado distópico. Assombrado pelo sofrimento de Carlos, Davi precisa encontrar uma maneira de ajudá-lo a escapar do hospital, embarcando em uma jornada de autoconhecimento entre mundos distintos que poderá livrá-lo do vazio, ou não. E o trecho que o autor me mandou é o seguinte: Me deparei com um mar pesado, em um tom vermelho escuro, e o céu cinzento como uma parede ainda em construção. O cheiro de peixe em decomposição tentava me tirar o ar e as vísceras. O som das cordas das ondas chegava a ser puntiforme. Dava para ver a perturbação nas águas, formando finas agulhas que, mesmo à distância, quase perfuravam minha pele. Era dissonante, difícil de suportar, como o som de unhas se arrastando sobre uma parede suavemente rugosa. O compasso, marcado pelos tambores, vindo das ondas que se quebravam contra os enormes rochedos pontiagudos e enegrecidos, eram graves e batiam forte dentro do meu peito. Quase eram capazes de alterar o próprio ritmo da batida do meu coração. Os metais pareciam discutir entre si. Apresentavam notas que se estendiam por alguns compassos, completando a dissonância iniciada pelas cordas. O mar tentava me sugar para fora da janela com toda a sua densidade. A dança das ondas trazia uma expressividade agressiva e caótica. Era como a porta do inferno de Rodin. O vento era como um tufão que aquecia minhas bochechas. Tudo me levava a tempos mais antigos, sombrios, tempos que eu mesmo não tinha como conhecer. Oh, teremos Mozart hoje para a matinal. A voz de Marta interrompeu o vislumbre do desconhecido. O chamado dela desviou minha atenção como se fosse a voz de uma sereia das velhas histórias que, ao invés de tentar me levar mar adentro, me trazia de volta à terra firme. A realidade acetinada do mundo contemporâneo. Meu porto seguro estava ali, na figura de Marta, ainda deitada na cama com seu pijama de cetim azul celeste, lentamente abrindo os olhos e sorrindo. O olhar dela transbordava ternura. O vento, que já não era mais um tufão e sim uma brisa agradável e refrescante, agitou seus longos cabelos negros que se alinharam perfeitamente para mais um dia. Sinfonia número 41 em Dó maior. Identifiquei a melodia que modificara completamente enquanto observava a beleza de Marta. Bom dia, minha ostrinha, disse sorrindo para ela. Era como se aquela visão soturna de segundos atrás não tivesse nunca acontecido. Meu mundo retornava aos eixos. Virei para olhar o mar novamente e ter certeza de que aquilo não havia acontecido. A paisagem era aquela de todos os dias agora. A melodia suave era tocada pelas ondas límpidas, de um azul tão claro que se confundia com o próprio azul do céu, tornando o horizonte algo perceptível apenas pela presença do semicírculo amarelado que de lá surgia, anunciando a chegada de uma nova manhã. O balé das ondas acontecia na borda daqueles rochedos brancos, de formas arredondadas que brotavam perto da costa. Outras ondas bailavam próximo à arrebentação da praia. Tudo parecia ter sido materializado pelas pinceladas fluídas de Monet, inspirado por uma manhã de verão em Giverny de 1000 anos atrás.
Um grande barco automatizado da balsa já navegava silenciosamente sobre aquelas águas. Seus painéis solares estavam todos voltados para o horizonte, dando a impressão de que eram velas dos antigos navios colonizadores. A combinação de gotas de orvalho da manhã e o sol subindo ao longe criaram um belo efeito de arco-íris logo acima de toda aquela agradável paisagem. O dia, como de costume, estava lindo. Uau! Eu vou comprar esse livro para terminar de ler porque eu simplesmente me apaixonei por esse trecho aqui, tá bom? É isso. Samarone Rodrigues é docente e escritor. É autor de Cantos, publicado em 2014, O Amante, de 2016, Um Cemitério de Almas Puras, de 2018, de Eu Ficava Ali Desestabilizado pela Impenetrável Infelicidade do Outro, de 2023, e da obra que vamos falar hoje, que é Você de Pau Duro Ocultando as Galáxias, também de 2023. Esse romance mistura gêneros como poema, entrevista e contos, e traz reminiscências da vida de Brigitte e suas perambulações entre o Nordeste do Brasil e a França, país para onde foge de uma relação familiar conturbada, figurando seus relacionamentos, traições, novidades e modo de viver o erotismo, por vezes narrado de modo cru. Trata-se da história de uma mulher buscando amor, ainda que essa palavra recubra inclusive o seu contrário. Mãe, pai, homens, marido, ela. Um amor assim, quem teve? Quem teria? E o trecho que o autor separou para eu ler é: Mãe é nome de morte, vocábulo anunciando nova encarnação. Buraco por onde entramos noutra vida, outra morte. Maria Eva era sua mãe. Mas por que não Medeia? Por que não havia este mundo na mãe da mãe e todas cometem o mesmo passo, boceta viciosa? Sei que naquele dia não apenas o pai bateu na mãe, e ela foi para o hotel com todas as suas roupas e pertences e um longo silêncio dentro do peito e mais lágrimas entre os dentes e o furor de quem se quer livre de todo o peso de ser filha de uma mulher. Um longo silêncio sem ponto final. Essa obra do Samarone, com um título irreverente desse, ela me deixa no mínimo curioso, e eu tô bem tentado a comprar esse livro só pra matar minha curiosidade. Sidona veio da periferia da zona leste de São Paulo. É filho de nordestino com italiana. Formou-se em letras e pós-graduou-se em semiótica psicanalítica. Passou a maior parte da carreira na redação publicitária e a obsessão por linguagens, verbal ou visual, expandiu suas expressões para a literatura e para o cinema. O nome da obra dele é Entre Eles. Frederico e Teodoro tiveram suas desavenças no passado e se reencontraram agora mais maduros. Um casou, se tornou capitão do time de futebol amador e sonha em ser pai. O outro vive a efervescência da vida gay de São Paulo sem se preocupar com relacionamentos. Apesar das diferenças, nasceu uma amizade fora dos padrões entre eles. Mas mostrar para o mundo que o preconceito contra o afeto masculino prejudica não somente os gays, mas os héteros também, é o maior desafio dessa amizade. E o trecho que o autor me mandou é o seguinte: É mais fácil transformar o amor em ódio quando dá rejeição. Justifica qualquer escolha, até mesmo as mais infantis, como parar de falar com a pessoa, bloquear nas redes sociais, espalhar boataria sobre ela, etc. Porque rejeição é um sentimento universal e todos compactuam de certa forma. Difícil mesmo é transformar o amor platônico em amor de amigos. E sem saber da grandeza do feito, Fred poderia ensinar a Platão, Sócrates, Aristófanes e outros filósofos do amor no banquete se tivesse consciência do que fez. A parada gay de São Paulo é a maior do mundo. Platão e Sócrates repensariam também seus conceitos sobre amor livre se viessem ao evento. O que Platão escreveria depois de uma garrafa de catuaba na dispersão da Praça da República? Fico curioso. Eu gosto muito que esse livro, Entre Eles, tem um subtítulo chamado Baseado numa Fofoca Pessoal. E como vocês sabem, eu gosto de uma fofoquinha, então eu vou atrás desse livro, principalmente porque parece que ele tá no Kindle Unlimited, e também porque eu gostei da trama do livro, da sinopse do livro, ali essa amizade que vai surgir como um amor platônico, talvez, ainda não sei. Me pareceu uma coisa assim bem leve, bem gostosinha de ler.
Thiago Ambrosio Lage vive em Palmas e é professor, doutor em biotecnologia e escritor. Além da newsletter Mercúrio em Peixes, suas publicações incluem Romantífica, livro de contos publicado pela Urutau em 2023, e os contos Teste Anti-Turing, na coletânea LGBTQIA+, Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, publicada pela Patois em 2020, The Witch Dances, publicado pela Eita em 2020, e 6 Estrelas, publicado pela Escambanáutica em 2022. Romantífica é uma coletânea que mescla amor e ficção científica em 9 contos. Nos contos são abordados, em diferentes subgêneros da ficção científica, temas que permeiam os romances sob a ótica da comunidade LGBTQIAPN+, como desencontros e reencontros, cumplicidade e segredo, relacionamentos abusivos, traições, comportamento narcísico e casais gêmeos, solidão, expectativa de homofobia e aceitação dos amigos, idealização e decepção e romances improváveis. E o trecho que o Thiago separou aqui para eu ler é o seguinte: Às vezes esqueço que estou falando com um programa. Às vezes queria esquecer que ele é um programa. O espaço é solitário. Eu ainda não tive a chance de ler o livro do Thiago, mas eu sempre me deparo com muitos comentários positivos sobre essa obra dele e eu tenho muita curiosidade de ler. Eu sou assinante da newsletter e eu gosto muito da escrita dele, então assim que possível eu vou comprar esse livro para ler. Então aqui estão 10 recomendações de autores nacionais excelentes para vocês lerem e se conectarem. Temos diversos gêneros literários para todos os gostos e eu só peço encarecidamente que vocês enalteçam os autores, avaliem suas obras, comentem as partes que tocaram vocês e divulguem o trabalho deles. Porque não é fácil ser escritor no Brasil. São poucos os que conseguem viver exclusivamente disso. Inclusive, se vocês voltarem aqui na bio desses escritores, vocês vão ver que eles não são exclusivamente escritores e que todos têm trabalhos à parte. E eles fazem isso por paixão, por amor, então valorizem. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus estreia a 4ª temporada de Trying, uma comédia dramática britânica que já ganhou algumas indicações no BAFTA e no SAG Awards e que só agora eu tô ouvindo falar, mas ela parece ser boa pelo trailer. Na Netflix temos a estreia do filme Atlas, um filme de ação com a Jennifer Lopez e o Simu Liu, e do filme do estúdio Kororido, Minha Querida Oni. No Paramount Plus estreia no dia 24 Little Wing, um filme irreverente sobre uma adolescente meio desbaratada das ideias que decide roubar pombos para vender no mercado negro. Eu assisti o trailer e parece ser no mínimo interessante. No Prime Video, também no dia 24, temos a estreia da temporada final de Dom, uma série brasileira estrelada pelo Gabriel Leone. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos Conto de Fadas, um filme visualmente fantástico que imagina grandes ditadores em sua jornada pelo purgatório. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre esse filme, mas fica aqui a minha dica porque o trailer me deixou bem curioso. Furiosa, a prequela do filme Mad Max Fury Road, estrelada pela Anya Taylor-Joy. Às vezes Quero Sumir, uma dramédia que esteve na seleção do Festival de Sundance e é estrelada pela Daisy Ridley. E Fúria Primitiva, um filme escrito, produzido, dirigido e estrelado pelo Dev Patel, que parece ser interessante e frenético e com cenas de ações bem coreografadas. E é isso. Boa vida pra vocês!